O pós-milenismo é uma posição escatológica que diz que o milênio será estabelecido o milênio é um milênio terreno, que será estabelecido pela igreja antes da vinda de Cristo. Daí o nome pós-milenismo. Então, segundo essa posição, a igreja vai, em vez de ficar cada vez pior a situação, a igreja, na verdade, vai crescer, vai evangelizar o mundo todo e vai chegar a um ponto em que praticamente o mundo todo vai estar evangelizado e convertido a Jesus. E aí, então, Cristo volta para uma igreja mundial, por assim dizer, né, vibrante sobre a terra. A isso se contrapõe o pré-milenismo e o amilenismo, porque ambas dizem que daqui para frente é pior. O reino do anticristo vai surgir, vai perseguir a igreja, e quando a igreja estiver numa situação de quase perdição e extinção, então Cristo vem para salvar o seu povo, destrói o anticristo, Satanás, e aí começa o milênio, não é? No caso dos pré-milenistas, um milênio literal de 1000 anos. O problema com o pós-milenismo é que são várias coisas. Primeiro, o curso da história. Toda vez que o pós-milenismo era popular, veio uma guerra mundial e os pós-milenistas acabaram. Você vê antes da Primeira Guerra Mundial que o pós-milenismo era a posição dominante entre os reformados. Depois da Primeira Guerra Mundial, se tornou uma minoria. Começou a crescer de novo, veio a Segunda Guerra Mundial, caiu de novo. Porque a história está contra o pós-milenismo. O cristianismo, ele, por mais que a gente evangelize, por mais que a igreja venha crescendo e pregando, hoje, nos 6 bilhões de pessoas que existem no mundo, nem metade se considera cristã. Então, pode levar ainda 2,7 bilhões, né, se consideram cristãos. Então, se o pós-milenismo está correto, a vinda de Cristo vai demorar muito ainda. E a gente tem muita coisa para fazer. A outra coisa é a falta de fundamentação bíblica. Essas passagens não conseguem explicar, por exemplo, o sermão escatológico de Jesus. Aliás, o pós-milenismo não consegue explicar o sermão escatológico de Jesus, que é dividido claramente no que ele chama de o princípio das dores, a grande tribulação e em seguida a vinda dele. Essa é a estrutura do sermão escatológico de Jesus. Não tem como encaixar ali o progresso da igreja. Paulo, em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, fala do surgimento do anticristo que será destruído pela vinda de Jesus. Então não casa a figura de um anticristo tendo um domínio mundial com a ideia de que a igreja vai dominar o mundo antes da vinda de Cristo. O livro de Apocalipse é muito claro, o fim sempre vem depois de um período de grande juízo e crise. Então não tem como encaixar, em que período a gente vai encaixar um crescimento da igreja que ganha o mundo antes da vinda de Cristo. Eu não consigo encaixar em lugar nenhum dentro da escatologia bíblica. Então eu não sou pós-milenista, não é?